As palavras que minha mãe tinha escrito durante sua agonia não deixaram nenhuma dúvida sobre a extraordinária intervenção de Deus que lhe deu a graça e a possibilidade de escrevê-las. O som dos sinos que a mãe ouviu até os últimos momentos não era nada mais do que a feliz festa que o céu celebrou pela entrada de seu coração no coração de Jesus. Em 8 de junho de 1956, os sinos realmente soavam para a festa do Sagrado Coração de Jesus e para a mamãe retornando ao céu. Alguns dias depois do funeral, parti para San Giovanni Rotondo. Eu estava no corredor do convento. Muitas gravuras estavam penduradas nas paredes. O Padre Pio saiu de sua cela e participou de minha grande dor, me falando palavras reconfortantes. O olhar do Padre Pio, sempre tão cheio de amor pelos homens, não conseguiu acalmar minha dor naquele momento. Eu consegui apenas articular estas palavras. A mamãe te amou tanto, Padre. Ela tinha fé e parecia o conhecer intimamente, embora ela nunca tenha falado com você. O Padre Pio caminhou lentamente pelo corredor em direção do coro da velha igreja. Parecia que ele não queria responder minhas palavras. Ele me olhava fixamente com seus grandes olhos cheios de bondade e amor. Abruptamente ele parou, levantou a mão e apontou para uma das gravuras penduradas na parede, como se a visse pela primeira vez. Juntos nós lemos o que estava escrito lá: a comunhão dos santos. A sabedoria divina infundida no Padre Pio encontrou uma maneira incomum de me explicar um mistério que eu queria compreender desde a infância, graças às histórias de minha mãe. Graças a seu esclarecimento, compreendi melhor ao homem que, por esse mistério, tinha parte em muitos segredos de Deus. O Padre Pio me ajudou a aliviar meu sofrimento, conhecendo mais a fundo o seu sentido. Aquela resposta me esclareceu o amor de Deus pela alma de minha mãe, a quem o Padre Pio amava tanto quanto eu. As promessas que me foram feitas desde a infância, graças ao amor de Deus, foi Deus que as fez à minha mãe para serem mantidas por seu Espírito nas palavras do Padre Pio. A primeira promessa que eu não tinha compreendido me foi parcialmente revelada quando eu li as palavras da gravura. Eu vi mais claramente o significado da carta do que o Padre Pio me fez chegar a Bolonha 3 meses após o meu primeiro encontro com ele. A vontade e o amor de Deus que minha mãe acolheu e reconheceu são os conselhos para a fidelidade do homem a Deus. Além disso, o compromisso da minha mãe em receber e colocar em prática o conselho do Espírito Divino tornou-se uma promessa de fidelidade do Padre Pio. Ele comprometido em ser para mim um pai espiritual amoroso, a fim de me ensinar a conhecer o Espírito de Deus e rejeitar o espírito do mal. Meu pai foi quase arruinado por causa de todos os homens que sua humilde bondade amou, sem distinguir o espírito que animava a maioria deles. Foi a intervenção do espírito de amor do Padre Pio que, graças a seus conselhos, salvou a família da miséria, da rebelião e da confusão que inevitavelmente ocorrem quando não se vê claramente qual é o verdadeiro espírito que difunde o mal entre os homens. A promessa que o Espírito de Deus tinha feito ao Padre Pio e à mamãe foi a imagem da promessa que Deus fez aos homens.
O mal do mundo provém dos conselhos que o homem recebe do espírito rebelde, espírito que foi, é e será o inimigo de Deus e do homem até o dia estabelecido. A palavra suprema prometeu vitória sobre seus inimigos, para indicar o caminho de verdadeiro conselho para todos os homens abertos ao Espírito da Palavra de Deus. Neste século, em particular, a confusão de ideias criadas por espíritos do mal dividem os homens em uma luta, revelando a falta de amor mútuo. No entanto, o amor de Deus enviou o Padre Pio para ensinar os homens dispostos a amar o verdadeiro conhecimento da vontade que Deus expressa nas Sagradas Escrituras. A alma do homem, disse o Padre Pio, não ama as Escrituras santas o suficiente. Se ele não ama suficientemente a palavra de Deus, ele não pode nunca compreender e amar as verdades reveladas da palavra divina. A falta de amor pela palavra de Deus é uma diminuição da graça, é uma falta de conhecimento que leva ao reinado de espíritos infernais, que dividem os homens conquistando suas almas. O dom que Deus deu ao Padre Pio foi o de discernir os espíritos. Eu tive pessoalmente provas desse dom divino. O espírito do mal, que sabe se esconder em homens aparentemente bons, jamais semeou a perturbação na alma do Padre Pio, porque ele sempre sabia de onde vinham os espíritos que animavam os homens. O amor à santa humildade, que sabe reconhecer que as dores e alegrias da vida humana são dons da sabedoria divina. Esse é o ensinamento que o Padre Pio deu ao mundo. Embora fosse aparentemente severo, Padre Pio tratava com amor, em especial, as almas que não conheciam a gravidade do pecado. Ele amava os humildes, que não sabiam como reconhecer a origem de seus males quando conduzidos pelo espírito do mal, porque não conheciam a mensagem de amor de Deus. O Padre Pio me fez entender que o humilde fala de Deus, mesmo quando ele não sabe nada de Deus. Só na humildade se exerce a caridade desejada por Deus. É através do homem humilde que não fala de Deus que Deus confunde o orgulhoso que alega falar de Deus e em nome de Deus. Além disso, foi em nome de Deus que os orgulhosos que falavam de Deus crucificaram o seu Filho, ou seja, Deus se tornou homem por amor aos homens. Deus se deixou crucificar por amor aos homens, por aqueles que em seu nome julgavam sobre seu nome. A vida do Padre Pio, oferecida ao amor do nome de Deus, quer se oferecer em espírito de amor a todas as almas que oferecem o coração ao amor de Deus. Se o homem oferecer seu coração a Deus, saberá falar dele cada vez que pronunciar seu nome. A este coração, Deus revelará o mistério íntimo contido em sua palavra. O coração de Deus fala através de sua palavra. Minha estadia em San Giovanni Rotondo, em junho de 1956, terminou com um encontro inesperado. Uma das minhas colegas em farmácia, originária de Capodimonte, Viterbo, me viu na praça do convento. Depois de uma conversa afetuosa,
Ela me convidou para ir a Nápoles e a Pompeia com seu grupo. Eu tinha decidido recusar este convite porque eu tinha que ir para casa, mas durante a última entrevista com o Padre Pio, antes de sair, ele me mostrou uma imagem da Virgem no corredor do convento. Ele queria que eu rezasse consigo e então me disse: vá para Pompeia. Sua mãe mora agora no coração de Jesus. Agora a Virgem se tornou sua mãe. Foi então que eu entendi que meu encontro com a colega de Capodimonte e com o seu grupo não foi uma coincidência. Junto com eles, parti naquele dia para Nápoles e Pompeia. Os eventos que se seguiram demonstraram que a maternidade da Virgem é uma verdade. O amor do Padre Pio me deu essa certeza. Cada vez mais convencido do amor da Mãe de Deus, encontrei novamente a alegria perdida e o desejo de oferecê-la àquele que não a possui. Voltei para San Giovanni Rotondo, na véspera de Natal de 1956. Na estação de Foggia, conheci uma senhora idosa e nobre, a baronesa Bianca Remy de Turique, originária de Roma. Depois de trocar algumas palavras, a senhora me mostrou muita simpatia e nos dirigimos juntos para San Giovanni. Passei um feliz Natal entre o amor do Padre Pio e a simpática companhia da baronesa que, no momento da partida, me convidou para ir visitá-la em Roma. Um interesse comum pelas coisas do Espírito, pelo amor de Deus e pelo Padre Pio, criou um vínculo de amizade fraterna e muito profunda entre Madame Remy e eu. A busca constante de Deus com uma alegria e um entusiasmo excepcionais dava a essa senhora de 70 anos uma tal vitalidade que em sua companhia as horas pareciam passar como minutos. Após o serviço religioso de 26 de dezembro de 1956, um grande número de pessoas de toda a Itália e do exterior se aglomeraram em torno do Padre Pio nos corredores do convento. Não consegui me aproximar do padre, mas mesmo de longe eu consegui apanhar algumas palavras de uma conversa entre ele e altos prelados e leigos. Eu compreendi que uma dessas pessoas muito ilustres havia pedido ao Padre Pio para explicar uma questão muito importante, muito difícil da Sagrada Escritura. Não foi possível para mim ouvir qual foi a pergunta feita ao Padre Pio. Por outro lado, ouvi muito claramente a resposta do padre, que se dirigiu a estes senhores e disse-lhes: vocês, intelectuais, complicam demais as coisas. Eu poderia lhe dar a resposta ao problema dos anjos, mas eu a guardo no meu coração e não posso lhes dizer.